Salve, salve! É isso aí, vamos nessa, vamos lá, ó, garra, força, determinação, né? Vamos em frente. Sim, vamos conhecer um pouquinho aqui agora, um pouco mais sobre o crescimento e o decrescimento aí da função afim. Mas, professor, a gente já não falou isso no gráfico? Sim, claro, ó, caso você não tenha visto, tá aqui. Vou deixar os vídeos aqui, né, nessa exclamaçãozinha para você estar consultando. A gente já falou sobre esse crescimento e esse decrescimento do gráfico. Só que eu quero trabalhar outros aspectos, né, para que a gente possa entender também sobre um outro ponto de vista. E aí, a fim de conhecer, né? Então venha com o professor Jadiel Vars, que a gente vai trabalhar todos os detalhes aqui no canal Exatas Aprovação no YouTube. Olha só, né? Quando a gente fala do crescimento e decrescimento, às vezes surge aquela dúvida, né? Aquela interrogação. Preciso fazer o gráfico para saber se a função é crescente, para descobrir se a função é decrescente? Não, não há necessidade, né? Quando a gente conhece a função, basta observar o coeficiente angular. Então veja, ó, conhecendo a função, a gente precisa especificamente de quê? O coeficiente angular. Então, a partir desse coeficiente angular, a gente classifica, tem como a gente descobrir se a função ela é crescente ou decrescente. Professor, tem como mostrar isso? Tem como exemplificar, né, colocando isso, né, de uma forma mais prática? Claro que sim. Ó, o que que a gente tem aqui? A gente tem dois exemplos de função. A gente tem um exemplo aqui, ó, em que a gente traz o seguinte, ó, que y, né, isso, ó, y é igual a 2x menos 4 e y é igual a 1 menos 3x. Sim, e daí, professor? Daí que esses dois exemplos aqui, eles têm comportamentos diferentes, eles têm gráficos diferentes. Sim, professor, e como é que eu sei classificar? Como que eu vou descobrir essa classificação aí sem construir esse gráfico? Observe o seguinte, ó, a gente tem o que aqui, ó? O valor, né, do coeficiente angular. Lembra, ó, coeficiente angular. Angular, A de acompanha, ó, angular A acompanha, acompanha o x. Ah, então eu vou olhar, né, para esse valor que acompanha o x. Quem acompanha o x aqui é o valor 2. Exatamente, perfeito. A de angular é o valor que acompanha o x, ó. Aqui quem acompanha é quem? Acompanha é o menos 3, ó, o menos 3, porque esse sinal faz parte do número. Professor, mas e aqui? É porque o sinal de positivo aqui nesse 2 está subentendido, ó. Veja que no 2 aqui, ó, tem um sinal de mais aqui, ó. Quando não aparece é porque ele é positivo, então antes desse 2 tem um sinal de mais. Fica subentendido, ok? Perfeito? Sim, professor, e daí? E daí o seguinte, ó, que o A, nessa primeira circunstância aqui, ele é maior que zero. Maior que zero, como assim, professor? O A é maior que zero, o A é positivo, ó. O que é um A maior que zero? É quando ele é positivo. Veja que a gente tem um valor aqui positivo, ó, o 2, né? Isso é mais 2, ó. A gente está falando o quê? De um valor positivo, um valor positivo, certo? E isso, né, caracteriza o quê? A função como crescente. Então, toda vez, ó, que a gente tem um valor positivo, isso determina que a função é uma função crescente. Valor positivo, função crescente. Então, ó, positivo, valor positivo. E isso que o angular, coeficiente angular, A que acompanha o x. Perfeito? Ok? Aqui a gente já destacou qual é o valor de A ali. Professor, o valor de A é menos 3, ou seja, menos 3 é um valor que menor do que zero. Quando é que o coeficiente angular aqui, ó, ele é menor do que zero? Quando ele é negativo, não é isso? Ó, negativo, negativo. Ah, professor, coloca do lado de cá para ficar, né? Pronto, posso sim. Então, ó, se a gente tem aqui, ó, o negativo, negativo, veja que a gente estava falando do positivo, e agora do negativo, negativo. Perfeito.
Então, ó, toda vez que isso acontecer, é porque a função aqui ela é decrescente, tem um gráfico decrescente. Então, veja o seguinte, ó, que a gente vai olhar sempre para esse valor de A. Nesse caso específico aqui, ó, né, do coeficiente angular, né, isso, A vem de quê? De angular. Angular, esse coeficiente aqui, ele é negativo. Então, quando ele é negativo, a função é decrescente. Perfeito? Beleza? Show de bola? Compreendido? Ok. Então, ó, só que a gente tem algumas observações importantes aqui para a gente destacar. Por exemplo, quando a gente pega a função do tipo ax mais b, que a gente caracteriza essa função como função que afim, né? Esse a e b são valores reais. Só que o que ocorre? Pode estar variando o valor negativo, valor positivo, mas pode ser zero também. E o que ocorre aí, né? Se for zero, o que vai acontecer, ó? Então, se o A for igual a zero, ou, né, se o A for diferente de zero, então a gente tem o seguinte, ó, quando A é igual a zero, aí especificamente, ó, né, veja que a gente pode ter o A igual a zero ou A diferente de zero. Se o A for igual a zero, o que vai acontecer? Essa parte do x, ó, qualquer número multiplicado por zero vai zerar, então vai desaparecer essa letra. Essa letra ela vai sumir aqui da função, ó, ela vai sumir. E aí fica apenas essa parte b. E aí a gente chama isso aqui o quê? De função constante. Se eu não tenho letra na função, quer dizer que ela é constante, ó, quando não aparece letra aí na função. Ou seja, eu tenho apenas um número, né, que é chamado aí de valor constante. Ah, ok, beleza. E quando for zero, professor? Aí tem duas circunstâncias. A função pode ser crescente ou decrescente. Quando que a função vai ser crescente? Quando A for o quê? For maior do que zero, ou seja, quando A for, né, positivo, for um valor positivo. E quando que vai ser decrescente, professor? Quando A for menor do que zero, ou seja, um valor negativo, né? Um valor negativo. Perfeito? Beleza? Professor, tem como fazer isso? Tem como aplicar, mostrar isso aqui, né, em exemplo? Sim, vamos exercitar um pouquinho para a gente entender como funciona isso aqui na prática aí. Ó, classifique as funções a seguir em função constante, função crescente ou função decrescente, certo? O que a gente precisa aqui? Primeiro, ó, lembra, né? A gente pode destacar aqui o valor do A nessa função. Então, ó, antes do x aqui tem o quê? Tem um 1, professor. Então, esse 1 aqui, ó, é o valor, né, do A, do coeficiente angular. Acompanha o x, acompanha o x. Esse valor, ele é positivo. Opa! Se esse valor é positivo, essa função é uma função crescente, ó. É uma função crescente, ok? Beleza? Aqui, da mesma forma, ó, a gente também pode localizar esse valor de A, ó, o que acompanha o x. A é o que acompanha o x, o angular. O angular, ó, veja que agora o que a gente tem aqui? Menos 2. A gente tem um valor que negativo, ó, diferente do caso anterior, era positivo. Agora a gente tem o que? Um valor negativo, negativo. Então, ó, só para a gente, né, destacar isso aqui, antes era positivo, agora a gente tem um valor negativo. E aí, quando é negativo, a função ela é uma função decrescente, ó, uma função decrescente. Ok? Beleza? Tranquilo? Ah, professor, show de bola, né? Aqui da mesma forma, ó, a gente tem aqui, ó, o que acompanha o x aqui, o menos 3, professor. O que acompanha o x é o menos 3. Ou seja, o que acompanha o x é o valor de A. Acompanha A. A, o valor de acompanha. Perfeito, ó, coeficiente
angular. E aí, o que que a gente tem, ó? É negativo, não é isso? Negativo. E quando o valor é negativo, a função é decrescente, professor. Ok? A função é decrescente. Certo? Agora tenha cuidado que não é assim. Aí é o primeiro valor que eu olho, não é o primeiro valor. Veja que aqui coincidiu o seu primeiro porque o x veio primeiro. Aqui também coincidiu o seu primeiro porque x veio primeiro. Só que aqui o x não veio primeiro. Então veja que não é especificamente o primeiro valor que eu olho para saber se a função é crescente ou decrescente. Não é o primeiro valor. É o valor que acompanha, a de angular, angular, acompanha o x. Perfeito? Beleza? Ok. E aqui agora, professor, não tem nada que acompanhe o x aqui, ó. Opa, se não tem nada que acompanhe o x, quer dizer o quê? Que isso aqui, ó, é constante, né? Isso, ó, a gente tem uma constante aqui, ó, uma constante, uma constante. A gente não tem um valor de coeficiente angular aqui. Por quê? Porque está zerado. Né? Isso, ó, zerou. O A aqui é zero. Não tem x. A letra desapareceu aqui, ó. O x sumiu da equação. Né? Claro que a gente está falando o quê? Quando a equação está na variável x. Poderia ser em uma outra variável. A gente pode trabalhar isso aqui também em uma outra variável. Ok? Beleza? Perfeito? Pronto. Então veja que a gente trabalhou, a gente entendeu aqui, né, mais alguns aspectos aí interessantes, importantes aí para crescimento e decrescimento da função. Tá gostando? Deixa aí o seu joia, né? O seu like aí para o nosso vídeo e também, caso não esteja inscrito, se inscreva no canal, deixe sua opinião, conte aí sobre, né, o que você está sentindo, quais são as suas percepções aqui diante das nossas aulas e também tem alguma dificuldade, né? Quer algum conteúdo específico? Dê sua sugestão. Isso aí, bons estudos!